escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, tudo bem, meus amigos, meus adolescentes? Estamos aqui reunidos mais uma vez para que possamos juntos estudar mais uma lição da Escola Dominical. Lição de hoje, que é a lição número 11, a pregação dos apóstolos em Atos, o que pregar, né? Se você não tem a lição, território, Tim, o reino chegou, por favor. Estamos terminando ela, mas eu ainda tenho algumas aqui que eu posso levar até você. Já levei para várias pessoas, para que juntos a gente possa estudar um pouco da palavra de Deus. Vou pedir nesse momento para que você feche os seus olhos e juntos possamos orar. Ó Pai amado, eu te agradeço por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, reunidos em Teu nome, ó Pai, para que juntos possamos aprender um pouco da Tua palavra, Senhor. Te agradeço por essa oportunidade. Usa-me, ó Pai, para que a Tua palavra chegue aos ouvidos e aos corações de todos os que nos assistem. Nos abençoe, fique conosco. Em nome de Jesus e que oramos. Amém. Bom, como eu disse, lição número 11, a pregação dos apóstolos em Atos. Tá? Vou compartilhar aqui com vocês nosso slide e juntos também possamos iniciar a nossa lição. Texto base, instrução básica da nossa lição, está lá no capítulo 2 de Atos, que a gente está estudando, versículos de 14 a 41. Vamos acompanhar? Aqui do lado. Atos 2, 14, 41. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão, aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. O qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retirado por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança.
porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que teu servo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, o profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós fomos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-me à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é promessa, para vós filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. É um texto bem que a gente já começou a estudar na lição passada, quando nós começamos a falar do Pentecostes, né? E a gente vai dar sequência a esse estudo, para que a gente possa entender algumas características, contexto nosso aqui. Versículo 2, capítulo 2, versículo 15, que ele fala: a terceira hora. O que é a terceira hora? Os judeus, eles iniciavam a sua contagem das horas a partir das 6 horas da manhã. Logo, a terceira hora corresponde o quê? Às 9 horas da manhã. No versículo 17 a 21, Pedro, nós lemos que as palavras do profeta Joel, né, e Pedro interpretava as palavras de Joel com referência à nova aliança, em contraste com os dias antigos da velha aliança. A gente lê lá em Hebreus 8, 7 e 9, 1, que está aí ao lado. Por quê? Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Lembrando que o pecado entrou no mundo, né, em consequência disso que nós esperamos a segunda vinda de Cristo. Só através de Jesus Cristo nós temos a salvação. Versículo 23. Pelo determinado desígnio e presciência de Deus, embora os homens ímpios, tanto judeus como gentios, tivessem vontade própria, e eles levaram Jesus até a morte, suas ações estavam dentro de uma ação soberana, de uma soberania, de uma determinação de Deus. Então, Deus sempre teve e terá o controle de tudo, tá? Pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Versículo 25. Diz Davi, a gente leu, né? E lá no Salmo 16, Davi falava da sua própria experiência e sofrimento humano com o pecado, né? Mas, na última análise, ele sempre fala de Jesus.
Jesus veio da sua descendência. Versículo 33, exaltado à destra de Deus. O plano de Deus foi além da ressurreição do seu filho, que deve ser exaltado na posição que ele ocupava como Pai desde a eternidade, desde a criação. Jesus sempre esteve ao lado, à destra de Deus. Tendo recebido do Pai, Espírito Santo derramou. Pedro, na pregação, lá após o Pentecostes, ele mostrou como que o Pai, como que Deus operava na vida, na morte, ressurreição, e exaltava a exaltação de Jesus, seu Filho, e o Espírito Santo produzia o milagre de fazer com que seus servos falassem línguas. A gente viu na lição passada que as pessoas não se entendiam e, através do Espírito Santo, as pessoas começaram a entender a palavra de Deus como se fossem as suas línguas, nas suas próprias línguas. Versículo 39. Para vós outros é a promessa. Pedro proclama que a salvação por meio do Messias é prometida dos judeus, a seus filhos e a todos que ainda estão longe, todos os gentios. Quantos o Senhor nosso Deus chamar? Só Ele sabe quem será chamado. Lembrando que o Evangelho é para todos. O Evangelho é para judeus, para gentios, como diz o texto lá em Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Então, no versículo 39, a gente vê a mensagem de Atos que a gente está estudando. Dando continuidade aqui na nossa lição, as profecias se cumpriram. Vamos lá. Deixa eu ficar mais no cantinho aqui. O cumprimento das profecias mostra, dentre outras coisas, que toda a palavra de Deus tem unidade e coerência. Isso é muito importante. A gente viu na aula passada que inúmeras promessas foram feitas no Antigo Testamento e elas se cumpriram no Novo Testamento. Então, a gente viu o profeta Isaías, falou, a gente vai ver hoje um pouco do profeta Joel também. E tudo tem uma unidade, é algo que tem coerência, faz sentido. Não temos no Novo Testamento uma proclamação que seja contrária ao ensino do Antigo Testamento. São períodos diferentes, mas, porém, a história é uma só. Jesus Cristo é único. Sua história é única no Antigo e Novo Testamento. Após o Pentecostes e a descida do Espírito Santo, as pessoas que estavam em Jerusalém, elas ficaram muito curiosas com tudo aquilo que acontecia. Então, Pedro se levantou e pregou um sermão que focou o significado da morte, da ressurreição, ascensão e derramamento do Espírito Santo. E chamou as pessoas a um verdadeiro arrependimento, seguido de adesão voluntária, isso é importante, e pública à fé apostólica, a qual seria comprovada pelo batismo. Então, nós vemos que existe uma unidade e tem todo um significado. A morte, a ressurreição, a ascensão e o derramamento do Espírito. E essa é a mensagem dessa pregação que Pedro fez lá após a ascensão de Jesus aos céus. Vocês conseguem imaginar o céu se abrindo, aquela multidão perplexa, falando em línguas, entendendo, né, com o que estavam dizendo, e toda essa unidade. A morte tem um significado, a ressurreição tem um significado, a ascensão
e o Espírito Santo que foi deixado aqui conosco. Joel, como a gente falou, é um dos profetas que fala sobre o derramamento do Espírito. Vamos abrir a Bíblia lá em Joel, Antigo Testamento, Joel capítulo 2, versículos 28. Lá no Antigo Testamento, o profeta já falava: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visão. Joel já havia dito que o derramamento seria sobre todo o tipo de pessoa: jovens, velhos, homens, mulheres e servos. Não apenas num único povo. Independente de sexo, idade, classe social, o dom incluía que todos que se arrependessem e crescem. Começava, então, a se antever a possibilidade de que outros povos fossem incluídos. Isso nós estamos falando lá no Antigo Testamento, né? Joel, que antigamente, se a gente analisar toda a história, tudo era antigo, todo o Antigo Testamento era voltado à nação escolhida, ao povo escolhido. E a gente viu, a gente estuda que com a vinda de Jesus, isso vai se ampliar. Que é o que a gente está estudando desde a lição passada. Não só judeus, como a gente leu no texto, mas gentios, sem escolher jovens, velhos, homens, mulheres, se eram servos, se não eram servos, sem classe, sem idade, todos seriam alcançados, os que realmente se arrependessem e crescem. A vida de Jesus. Vamos dar uma estudada na pregação. O que Pedro, na pregação lá em Atos, falou sobre a vida de Jesus. E tem muitos aspectos interessantes ali que comprovam toda essa unidade que a gente está falando, essa coerência. Trocar aqui de lado. A vida de Jesus. Outros aspectos da mensagem tinham a ver com eventos relacionados à vida de Jesus. Pedro destacou os eventos importantes. Vamos dar uma olhadinha? No versículo 23, todos os versículos do capítulo 2 de Atos, ele fala sobre a morte de Jesus. Quando Jesus morreu. Versículo de 24 a 32, ele vai falar sobre a ressurreição corpórea. Afinal, Jesus venceu a morte e ressuscitou. Versículo 33, a sua exaltação. E versículos de 34 a 36, a sua coroação. Agora, nós esperamos a total vitória de Cristo junto com ele através da segunda vinda que nós estamos esperando. A morte de Jesus, ela causou um impacto muito grande na vida dos discípulos. Vocês tentem imaginar, naquela época os discípulos seguiam Jesus. Hoje a gente sabe da história, mas imagina naquela época onde você não tinha internet, não tinha a informação, demorava muito. A princípio esse impacto foi muito negativo, mas com o tempo ele tornou-se positivo. Aos poucos, os apóstolos foram entendendo o significado e a importância da morte de Jesus. Como a gente está estudando, tem todo um contexto, toda uma unidade, uma história. E, aos poucos, eles foram entendendo a história. Entenderam que tudo foi dirigido pela soberania de Deus. Tudo aconteceu porque Deus é soberano, porque Deus permitiu que isso acontecesse. Ele estava no controle, ele está no controle e sempre estará no controle de tudo. E a ressurreição, ela estava ligada à ascensão e aos derramamentos do Espírito Santo. Depois, quando Jesus ressuscitou,
os apóstolos começaram já a enxergar dessa forma. Nos versículos 32 e 33, Pedro, ele destaca alguns feitos redentores da ressurreição e ascensão de Cristo com o derramamento do Espírito Santo. Esses três aspectos, quais são esses três aspectos? A ressurreição, a ascensão de Cristo e o derramamento do Espírito Santo. Eles elas têm uma íntima conexão com a vitória de Cristo sobre a morte e a sua vitória sobre as forças malignas. A ressurreição e a ascensão de Jesus garantiram o domínio celeste. O envio do Espírito prova isso e demonstra que a reconquista terrestre está a caminho. Essa conquista, porém, ela só será plena no retorno de Jesus, na segunda vinda. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho a todos, para que todos possam conhecer a história de Jesus Cristo e saber, principalmente, que só Ele e somente através dele nós temos a salvação. Só através dele que nós podemos vencer o pecado. Sem ele, nós estamos mortos. Como parte integrante da mensagem apostólica, está o fato de que Jesus sofreu como Messias. E agora ele se encontra exaltado, mas ele ainda deve retornar como Messias a fim de efetuar a consumação escatológica, com a segunda vinda de Cristo. Tá? É importante a gente estudar essa pregação de Pedro, o que aconteceu no Pentecostes, porque nessa pregação a gente pode ver que ela fala a unidade da história. Cristo veio, no Antigo Testamento, os profetas falavam da vinda do Messias. Isso se consumou no Novo Testamento. Ele veio, não só também, ele veio para cumprir a lei. Como a gente viu, o que era falado antigamente era que a salvação seria apenas para os judeus. E a gente está vendo que não. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele vem e mostra que isso é para todos, né? E essa pregação é muito importante que a gente entenda ela, muito importante que a gente entenda o verdadeiro significado do Pentecostes, para que a gente possa também fazer como os apóstolos, pregar o Evangelho. Mas pregar o Evangelho dessa forma, tá? Sendo que Jesus Cristo venceu a morte. O chamado à conversão. Atualmente, muitas pessoas pregam um evangelho que não é o da Bíblia. É o que eu estava falando. A gente tem que pregar o evangelho que está ali. E Pedro pregou lá em Atos, tá? E não esse evangelho que às vezes muitos dizem, tá? Que estão pregando. Às vezes eles têm outras intenções por trás disso. Eles distorcem as informações, exploram emoções para atrair pessoas à igreja. As pessoas precisam ser chamadas a seguir a Cristo, mas do modo como a Bíblia ensina, do modo como os apóstolos proclamavam a mensagem da salvação, que é o que a gente estava estudando. Muitas vezes os apóstolos foram confundidos como tagarelas, que falavam sem parar sobre Jesus e a ressurreição. Eles estavam proclamando a maior e a melhor novidade de que o homem pode receber, que é o quê? A mensagem da salvação. Essa proclamação, ela exige mudança. A gente está falando do chamado à conversão. Após a pregação, o que aconteceu? O que nós vimos nesse texto de Atos? Os ouvintes, eles eram chamados ao arrependimento.
Acima de tudo, o desafio era para uma mudança real e profunda na vida, não apenas se arrepender. Você tem que se arrepender e mudar a sua vida de uma forma profunda e real. E os apóstolos diziam que para uma mudança profunda e real de vida é necessário deixar para trás tudo o que possuíam e se converter inteiramente ao Senhor. Não estamos estudando, nós estamos vendo que você tem que deixar tudo que você tem para trás. Não é isso. Você tem que deixar a sua vida de pecado para trás, sua vida pecaminosa para trás, o velho homem, e revestir-se desse novo homem, tá? Para que você se converta de uma forma integral ao Senhor. Algo totalmente coerente com o que Jesus costumava exigir das pessoas. Está claro que a conversão não poderia ser subjetiva apenas, pois se submeter ao batismo seria um sinal claro e público do seu arrependimento e da sua fé em Cristo. Após a pregação, nós vimos que mais de 3.000 se converteram, eles foram batizados. Né? E eles contavam 3.000 só homens, sem contar as mulheres e crianças também. Tá? E fazer isso de uma forma pública, né? E proclamando a sua fé em Cristo. O chamado à conversão era um chamado a uma vida comprometida com Jesus. E isso é importante. Nós, adolescentes, temos que ser comprometidos com o reino, com Jesus Cristo. Tá? Então, nós vimos três pontos. As profecias que lá atrás se cumpriram, né? A gente viu Isaías na aula passada, Joel, e a gente aprendeu um pouco da vida de Jesus, que ele morreu, que ele ressuscitou, venceu a morte, que através dele a gente tem a salvação, e somente por ele. Também que Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo permanece conosco aqui. E o chamado à conversão, né? O chamado à conversão, que para que as pessoas realmente, para que você leve o evangelho da forma correta, para que as pessoas entendam o evangelho de Cristo da forma correta, a mensagem da salvação, para que elas, se convertidas, elas tenham uma real mudança de vida e sejam comprometidas com Jesus. Uma pergunta para vocês. Vocês pregam o evangelho com base em tudo isso que a gente viu? Os apóstolos estavam lá, eles eram chamados de tagarelas, mas tinham todo o evangelho que eles proclamavam tinha uma coerência. É assim que você está fazendo? Suas pregações, elas têm base bíblica? Ou você escuta alguém falar? Não, a gente estava estudando aqui em Atos, pregação de Pedro, e tem toda uma unidade, uma coerência. Suas vidas condizem com as suas pregações? Você vive o que você prega? É uma pergunta forte para você pensar e meditar. Precisamos crer nessa mensagem e pregá-la a todos os povos. Isso é muito importante. Interrompi aqui nossos slides, mas que fique a mensagem cruz. Devemos levar o evangelho a todos. Isso daí foi uma ordem deixada por Cristo, mas levar o evangelho da forma bíblica, da forma correta, tá? Como a gente pode ver aí no texto de Atos. Meus adolescentes, agradeço
demais a participação de vocês. E juntos estaremos novamente numa próxima reunião. Vocês tenham uma ótima tarde e que Deus abençoe todos vocês.